Pronto, pessoal, estamos retornando aqui para o nosso segundo tempo de aula. Vamos seguindo aqui, não desista, a gente está quase perto do horário do nosso almoço, né? Mas a gente tem aqui ainda um pouquinho de conteúdo a estar trabalhando com vocês. Então vamos aqui continuar, né? Vamos continuar aqui a nossa percepção, o pessoal de Inhuma, né? De Isaías Coelho, Júlio Borges, né? De Padre Marques, Ribeiro Gonçalves, e outras cidades, né, que estão aqui acompanhando todo o nosso Piauí, né, aqui diretamente do canal Educação. A gente está transmitindo aqui a nossa aula, né, para estar próximo de vocês. A gente está muito satisfeito com a participação de vocês, né, a gente sente que está tendo o dever cumprido, né, da nossa execução de atividade. E aí, continuando aqui, pessoal, os meios de integração, né, do direito, a gente vai estar aqui falando, né, sobre os costumes, né, continuando a ideia do que a gente trouxe de costume. O costume é tudo aquilo, né, que a gente traz dentro da nossa vivência social, né, daquilo que a gente constitui em sociedade, e tem atos reiterados, né, de valores, crenças, costumes, né, que estão ali dentro daquela sociedade. E aí os costumes, eles têm as suas classificações, né, doutrinárias, até para que a gente possa compreender melhor o conteúdo, né. Então, segundo Legge, né, que é uma outra compreensão sobre a classificação, né, do que vem a ser costumes, é aquele que está de acordo, né, ou até mesmo previsto na própria lei. Então, quando a lei, pessoal, ela traz expresso, né, como segundo o costume do lugar, né, se por convenção ou costume, né, são de formas exemplificativas, ela está aqui relacionando ao costume daquela sociedade, né, daquela realidade. A gente traz aqui o conceito, né, a fala de Cristiano Chaves, que é um dos autores, né, dentro da área do direito, que diz: o costume, segundo Legge, é aquele cuja a utilização ela é imposta, né, expressamente pelo próprio texto da lei, né, quando a norma jurídica, né, recente a soluciona do conflito, né, aos usos habituais de um lugar. Então, esse conceito ele vem colaborar, né, com o entendimento, né, que dentro da lei diz, né, que se segue aos costumes, né, então está na lei atribuindo essa informação, e aí por isso que é considerada segundo Legge, né, nesse processo de entendimento da classificação do costume. Então a gente também tem, pessoal, o praeter lege, né, o costume que está além da lei. É aquele que se utiliza, né, para suprir a omissão legislativa, para complementar a lei. Então ele diz respeito a uma situação que não está nem proibida e nem permitida pelo ordenamento jurídico. Então a gente tem aqui um exemplo, pessoal, o cheque pré-datado, que é algo que não está nem muito utilizado, mas que ainda existe na nossa sociedade. Então a gente tem a questão do cheque pré-datado, pós-datado. E aí a gente tem a súmula, né, 370 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que ele diz: quem deposita, né, antes da data determinada, ele age em abuso do direito, espécie de ato ilícito, né? Quando a lei for omissa e não for possível preencher a lacuna pela analogia, poderá o magistrado, né, dirimir o conflito através do uso, né, e costume de um determinado lugar. Então, se você, pessoal, vai fazer um pagamento, né, e utiliza o cheque, e aí se utiliza, né, ele da modalidade pré-datada ou pós-datada, e aí do nada você, de má fé, né, vai lá e coloca o cheque antes daquela data que foi combinada, né, com aquela outra pessoa. Então aqui você está fugindo, né, o regramento do costume geral de uma sociedade, né? E aí, se a pessoa se sentir lesada, ela pode reclamar, né, junto à justiça, e aí o legislador vai se verificar, né, pelos costumes, pela toda a sua percepção, né, de como aplicar essa questão de direito, né, daquela pessoa que se sentiu lesada nesse ato praticado pelo outro. Então, é uma das possibilidades, pessoal, é o praeter lege como classificação do entendimento de costumes, né? A gente também tem, pessoal, os costumes, eles classificam os contra a lege, né, ocorre quando o costume ele é contrário à lei, é também chamado de abrogatório. Então, um exemplo é quando em determinada localidade um contrato ao qual a lei determina uma forma e é comumente feito sem atender a ela. Então, você vai fazer um contrato, né, um contrato entre duas pessoas. E aí, já dentro daquela sociedade, né, daquela realidade local, já tem uma normatização de como se colocar nesse contrato.
e aí do nada você faz totalmente contrário àquilo que já é subtendido dentro daquela realidade local. Então, é uma classificação, né, que trata contra a lege, né, que você vai contra ao que tem acordado, né, naquela sociedade. Então, dos três tipos de costume, né, pessoal, que a gente trouxe aqui para vocês, o único que não pode ser aceito, né, é exatamente o contra a lege, segundo a nossa doutrina tradicional, né, a doutrina majoritária. Então, em nosso sistema jurídico, ela vigora, né, o preceito de que o desuso e o costume eles não revogam, né, as leis, os princípios da supremacia da lei. Então, a gente vai agora falar, pessoal, um pouquinho sobre os princípios gerais do direito. E o que é os princípios gerais do direito? Eles são regras jurídicas, né, norteadoras, universalmente aceitas, né? Não existe a exigência que estejam expressas em lei, né, podendo estar implícito, né? Então, a gente tem um princípio da legalidade, da liberdade, da igualdade como exemplo. Já os princípios gerais do direito, né, eles são as formulações gerais do ordenamento jurídico. Então, ele vai estar alinhado, né, de formas promenores, né, com diretrizes de uma regulamentação jurídica, como as diretrizes gerais, né, e básicas que fundamentam, né, e dão unidade a um sistema ou a uma instituição. Então, os princípios gerais de direito são basicamente isso, pessoal. As regras jurídicas, né, que vão nortear de forma e são universalmente aceitas, né, e que vão estar impactando, né, dentro da nossa vivência legal em sociedade. A equidade, pessoal, o que vem a ser a equidade? A equidade é a busca do ideal de justiça, né, de forma que a solução dada ao caso concreto ele produza efetivamente a justiça. A equidade ela não constitui, né, meios de integração, mas ela exerce, né, uma função integrativa. Isso quer dizer, pessoal, que por não estar disciplinado, né, no próprio artigo 4º da lei, ele não pode ser considerado, né, como um meio de integração das normas jurídicas. Então, ela é um tema, inclusive, bastante cobrado, né, nas provas objetivas. Então, muita atenção na hora que vocês forem responder as questões, né, que pode estar caindo lá, o que vem a ser a equidade, né, e é essa busca do ideal de justiça, né. Então, a gente tem que ter, pessoal, na sua aplicação, né, ela possui uma função integrativa, e ela configura-se em meio de solução, né, para as omissões legislativas, e ela vem ser disciplinada, né, utilizando, quando esgotados, os meios dispositivos do artigo 4º, né, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E aí, dando sequência aqui, pessoal, a equidade como meio de integração, ele só poderá ser utilizado, né, quando os meios de integração do artigo 4º eles não forem suficientes, né, e também quando não houver expressa previsão legal. Então, todo juiz ele deve julgar, né, com equidade, buscando uma solução mais justa, né, perante aquela situação, aquele conflito, também chamado de equidade interpretativa. Mas só se deve julgar, né, por equidade, utilizando para integrar, né, a norma jurídica quando houver, né, determinação legal nesse sentido, pessoal. E aí aqui a gente vai praticar, a gente já traz aqui questões, né, para que a gente possa estar contextualizando, né, esse processo. A gente traz a informação e aí com isso a gente vai dar um tempinho para que vocês respondam essa questão que diz o seguinte: com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, julgue os itens que se seguem. A integração normativa ela consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se, né, a decisão quando a lei for omissa. Então a gente vai dar um minutinho aí para que vocês reflitam, né, se esse item está certo ou errado, e a gente consegue fortalecer o nosso processo de aprendizagem.
Pronto, pessoal. E cadê a participação de vocês, pessoal? Quero ver vocês aí fortalecendo esse entendimento, tá bom? Então, essa questão, pessoal, o que é que a gente tem aqui? A gente tem como alternativa, né? O item está errado. Então, com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele diz aqui que a integração ela consiste, né, na obrigatoriedade do juiz furtar-se, né, a decisão quando a lei for omissa. E ele não tem, na verdade, essa obrigatoriedade, né, de se sair da ideia de furtar-se aquela decisão, né, dentro do direito, dentro do entendimento do que vem a ser o direito. Então, quais são os procedimentos de integração? Então, o artigo 4º, né, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele continua vigente, né, ele dispõe o seguinte, que são os meios de integração, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. E essa é a taxatividade, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, aqui é o entendimento, né, do que por isso que do jeito que está a questão, né, está errado. Então vamos continuar aqui a prática das nossas questões, pessoal. A gente tem aqui outra informação. Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, julguem os itens seguintes. A interpretação sistemática de uma norma implica, né, a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. Então a gente vai dar mais um minutinho aí para que vocês possam praticar, né, e responder essa questão. Aqui, pessoal, continuando aqui a nossa debate, né, nossas questões. A Érica tinha colocado a informação. Érica, não tenha medo de errar. Eu vi que você tinha colocado certo, né? Mas a gente está aqui para poder fortalecer esse processo de aprendizagem. E é extremamente importante, né, vocês se sentirem encorajados a poder participar, né, a contribuir com as nossas questões, né, a nossa prática, para a gente verificar o que está certo e o que está errado, né? Então, vamos aqui. Então, essa questão, pessoal, ela está errado, né? Em que ela fala. E aí a gente traz aqui por que é que está errado, né? Exatamente. A interpretação sistemática, ela considera que a norma, ela não pode ser vista, né, de forma isolada, pois o direito ele existe, né, como um sistema de forma ordenada, né, e com certa sincronia. Então é por isso que está errado, né? Então a gente está aqui identificando as falhas, né, do uma questão do nossa temática de conteúdo, né? A gente vai continuar aqui praticando. Vamos trazer aqui outra questão. Então, o artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e o artigo 140 do CPC, né, o Código de Processo Civil, tratam sobre técnicas de integração. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante, né, das lacunas da lei, ele pode recorrer à analogia, costume e os princípios gerais do direito para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Já o artigo 140 do CPC diz: o juiz não se exime, né, de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Nesse sentido, pessoal, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer uso da equidade? Então a gente vai dar mais um minutinho para que vocês identifiquem, né, se está certo ou errado essa questão.
E aí, então, pessoal, bora aqui. O Francisco Wilson, né, Damasceno, colocou que tá certo. Vamos verificar aqui, Francisco, se a gente tá aí agregando aí na formação de vocês. Então, Francisco, aqui o item ele tá errado, né? A gente vai identificar por que que tá errado, pessoal. Então, aqui a gente tem, né, que dentro desse processo, né, a equidade, assim, o juiz, ele nesse sentido é correto afirmar que o juiz a qualquer pretexto, né, ele pode fazer uso da equidade, então não é a qualquer pretexto, né, ele só vai utilizar se na lacuna da lei, né, não tiver essas possibilidades, tem que seguir a sequência, né, da analogia, o costume, os princípios gerais do direito, para se pensar, né, exatamente em utilizar. Então a falha aqui, pessoal, eu quero que vocês compreendam, né, até a forma de vocês poderem perceber, né, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, né? Então é só essa observação aqui que eu quero que vocês se atentem, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa prática de questão, pessoal. Aqui a gente está crescendo junto, né? A gente erra, a gente observa o que errou, a gente fortalece, né, esse processo e a gente vai adquirindo mais conhecimento. Outra questão, pessoal. Com base na leitura do fragmento abaixo, julgue como certo ou errado. Então, as lacunas da lei, elas representam, né, a ausência de uma norma específica, ou mesmo de um critério para a aplicação, né, de outras normas. Para suprir essa falta, o operador do direito ele não pode se valer, né, de uma série de técnicas de integração. Essa é uma maneira do direito atingir, né, a sua finalidade, mantendo a sua efetividade, dependendo das transformações sociais. Então a gente dá aí mais um minutinho para que vocês possam refletir, né, e verificar se esse item está certo ou errado, tá certo, pessoal? E aí agora, pessoal, vamos perceber que a Érica Lima contribuiu aí, colocando seu posicionamento, né? O que é que a gente vai identificar aqui nesse item, né? Esse item, pessoal, ele tem aí, né, a informação. Essa é uma maneira, né, da gente identificar aqui que o item está incorreto, né? Então, essa é a maneira do direito atingir a sua finalidade, né? Mantendo a sua efetividade, independente das transformações sociais. Então, esse item, né, a gente consegue identificar que está errado, né, na representação do que ele vinha falando, né? O que é que a gente tem aqui ainda, pessoal? Como curiosidade, né, para a nossa aula. A gente vai estar aqui falando sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que também faz parte, né, da introdução da nossa disciplina de entendimento ao Código Civil, né? E aí é extremamente importante, pessoal, vocês reservar um tempo, né, para ler os artigos que estão nessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é a parte inicial, né, do nosso Código Civil. Então ela trata-se, pessoal, da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, a LICC. Ela é uma norma jurídica que ela visa regulamentar, né, outras normas jurídicas, determinando, né, o seu modo de aplicação e entendimento, né, no tempo e no espaço. E embora ela esteja, né, pessoal, anexa ao Código Civil, ela está na parte inicial, ela vem a ser autônoma, né? É extremamente importante a gente ter essa percepção. Ela é autônoma, né? Só um minutinho. Ela é autônoma, né? E aplica-se a todos os ramos do direito, né? Exceto se o tema for regulado, né, de forma diversas na legislação específica. Então, ela vai estar ali junto ao Código Civil, na parte
no início, né, da legislação do Código Civil, mas ela está anexa, né, ela não faz parte exatamente do Código Civil. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pessoal, inicialmente conhecida, né, como Lei de Introdução ao Código Civil, ela foi promulgada, né, pelo Decreto-Lei 4.657 de 1942 e era tratada, né, como um conjunto de normas de introdução ao direito civil e privado. Então, entretanto, as normas contidas, né, elas não versavam apenas sobre o direito privado, né? Por essa razão, pessoal, é que sofreu essa alteração do seu nome, né? Já introduzida pela Lei 12.376 em 2010 e que entrou em vigor, né, em 31 de dezembro do mesmo ano, passando a vigorar, né, a redação Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E aí afastando qualquer dúvida, né, acerca da amplitude do seu campo de aplicação. Porque quando estava a Lei de Introdução ao Código Civil, ficava vinculado, pessoal, como se a ideia fosse exatamente só do Código Civil, e não necessariamente né? A gente tem que ter a percepção que não tem, né, essa vinculação. E aí por isso que houve essa modificação, né, para ter o entendimento que abrange não só o Código Civil, mas toda e qualquer legislação na forma da lei. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pessoal, é uma norma jurídica, né, que visa regular outras normas, então ela é composta por apenas 30 artigos, né, em que aborda a vigência da lei, a aplicação da norma jurídica no tempo, no espaço, né, as fontes do direito, e ela tem como objetivo, pessoal, orientar a aplicação do Código Civil, diminuindo controvérsias, né, que forem surgido desde a sua primeira edição, em 1916, e isso é o Código Civil de 1916, né, que é o anterior ao Código Civil de 2002. Vale pontuar, pessoal, que se trata de uma norma atemporal, né, visto que ela serviu para introduzir, né, diversos códigos e leis. As principais finalidades, né, da nossa Lei de Introdução ao Direito Civil, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela encontra, pessoal, em estabelecer a vigência e a eficácia, né, da norma jurídica. Então, a gente tem a questão do vacatio legis, pessoal, que é extremamente importante vocês entenderem, que é o prazo entre a publicação da norma e a sua vigência. Então, é um prazo razoável, né, para que se tenha o conhecimento da lei. E aí, caso a lei não traga, né, de forma expressa em seu próprio texto a data de vigência, vai ser aplicado o que está, pessoal, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que é 45 dias. Então, dentro das suas finalidades, ela tem como também estabelecer o caso de conflito de leis no tempo. As leis, pessoal, a gente sabe que com o tempo elas vão se modificando, né? O direito ele é dinâmico, ele acompanha o avanço da nossa sociedade. Então, a cada vez que a sociedade vai avançando, né, vai se alterando e se modificando as suas possibilidades, né, dentro da sociedade. Então, é muito importante, né, a gente ter esse olhar, essa percepção, né, que o direito pode avançar. As principais finalidades, pessoal, da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, ela encontra-se em estabelecer o caso, né, do conflito de lei no espaço, em caso de dúvidas, né, e conflitos de interpretação de lei, no caso estrangeiro ou lei brasileira, em que a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro soluciona, né, tratando sobre tal competência. Então, se tem também os critérios, né, hermenêuticos, critérios de integração do ordenamento jurídico, que nem sempre, né, pessoal, o legislador ele consegue prever a totalidade, né, dos fatos desta forma, né, de como chegar, né, a uma conclusão que caberá, assim, a uma interpretação. Então, outra coisa, pessoal, a ideia, né, do que vem a ser direito subjetivo e direito objetivo. Vocês têm que compreender, né, e é importante a gente perceber que não tem a diferença, né, exatamente, que a gente tem que compreender a diferença, né, do que vem a ser o direito subjetivo e o direito objetivo. A gente vai falar um pouquinho do que é cada um. O direito subjetivo, pessoal, ele se refere aos direitos, né, que são efetivamente garantidos ao indivíduo pela lei. Então, ele é a forma concreta, né, de um direito que foi determinado pela lei e pode ser usufruído, né, por uma pessoa. Então, o direito subjetivo, ele pode ser definido, pessoal, como o direito de exigir, é o poder que uma pessoa possui de fazer valer um direito individual, né, que foi previamente garantido pela lei. No âmbito do direito, a lei, pessoal, ela vem a ser uma regra, né, tornada obrigatória pela força coercitiva, né, do poder legislativo, né, ou de uma autoridade legítima, e que vai constituir, assim, pessoal, os direitos e os deveres, né, numa comunidade, numa sociedade.
Então, no âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas, né, pelo Estado. Então, aqui, pessoal, a gente fecha o entendimento do que é direito subjetivo, que permite, né, que uma pessoa invoque, né, a previsão da lei para garantir o cumprimento de um direito. Então, aqui é uma perspectiva muito importante, que a gente tem que ter essa atenção. O direito subjetivo, ele recebe este nome, pois é uma referência ao sujeito de direito, né, a quem possui o direito, né, o indivíduo que possui o direito em sociedade. E aí a gente traz agora o conceito do direito objetivo, que ele pode ser conceituado, né, como um conjunto de normas elaboradas, né, pelo Estado, que tem como objetivo, né, pessoal, regular os fatos sociais. E aí o seu descumprimento, né, resulta numa sanção. Então a gente vai trazer aqui exemplo, né, pessoal? O artigo 121 do Código Penal, que vai falar sobre o homicídio simples, né? Então o artigo 121 do Código Penal, ele diz, ele vai determinar, né, um fato a ser reprimido pela sociedade, qual seja, matar alguém. Então se uma pessoa se enquadrar, né, nessa conduta, ele sofrerá, né, as reais consequências da legislação penal, qual seja uma pena, né, que pode chegar a 20 anos de prisão, no caso do homicídio simples, né? Então, a sanção, pessoal, é um termo jurídico, né, que vai aceitar duas definições e que pode ser conceituado, né, com a punição ou pena correspondente à violação de uma lei. Então, quando a sanção ela é favorável, se chama sanção premial. Ao passo, pessoal, que quando ela for desfavorável, né, é denominado pena. Ainda pode haver a definição, né, de sanção como a ação de sancionar, ou seja, o auto pelo qual, né, o chefe do Poder Executivo aprova uma lei votada, né, e aprovada no Poder Legislativo. Então aqui, pessoal, a gente fecha, né, esse entendimento do que é o direito subjetivo, o direito objetivo, para que a gente possa, né, agora dar continuidade nas questões, né, a gente perceber exatamente, né, a continuidade de resolução de questões e de direcionamentos, né, do entendimento da nossa disciplina. Então a gente vai agora chamar o quadro, né? É hora de praticar. A gente está basicamente aqui, pessoal, encerrando esse processo da nossa aula, né? Então a gente vai estar aqui agora com algumas questões, né? Fortalecendo tudo aquilo que a gente trabalhou, né? Até agora. Então vamos praticar aqui algumas questões e poder visualizar, né? Alguns aspectos importantes. Então vamos aqui, pessoal. A primeira questão que a gente vai estar aqui conduzindo com vocês é exatamente tratando, né, do que a gente acabou de utilizar aqui com vocês. Então, vamos aqui praticar exatamente, né? E a questão diz o seguinte, pessoal. Considerando as relações, né, entre o direito e a moral, assinale a opção correta. Então, a gente tem aqui itens, né, que a gente pode julgar, na verdade, verdadeiro ou falso. Então, é muito mais interessante esse processo de aprendizagem. Então, eu vou deixar aí, pessoal, um minutinho para que vocês possam responder, né, essa questão e a gente vai comentar item por item. Então, eu vou deixar já um minuto, a questão já está na tela, para que vocês possam responder aí, logo mais a gente comenta, tá bom?
Pronto, pessoal. Agora vamos comentar aqui os itens, né? Exatamente para a gente verificar se vocês conseguirem encontrar. Então, o primeiro item, pessoal, é próprio do direito e da moral, né? O atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico, né, quanto ao do comando moral, não apenas se determina, né, que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir, né, que se cumpra determinado. Então, esse item é falso, né, ele diz que não apenas se determina, né, que se faça algo, a gente encontra o item aqui tranquilamente como errado. Outro item, pessoal, a rigorosa tipicidade, né, dos imperativos morais, né, e jurídicos é uma vigência, né, que permite que se obtenha, né, o respeito às pretensões e à prestação moral, né, e juridicamente válida. Então, esse item, pessoal, aqui, ele está errado, né, porque a gente percebe, né, ele fala a rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos, né, ele vem a ser uma exigência que permite, né, que se obtenha o respeito às pretensões e as pretensões morais juridicamente válidas. E aí está errado aqui nessa parte, né, que vem a ser a exigência que permite que se tenha, né, esse respeito às pretensões morais e juridicamente válidas. O item 3, pessoal, tanto a moral quanto o direito, eles se caracterizam, né, pela espontaneidade e pela suscetibilidade à coação. E aí a gente já percebe que não tem essa caracterização, né, e por isso que o item está falso dentro das coisas que a gente trabalhou aqui com vocês. O próximo item, pessoal, a norma moral ela visa, né, de maneira imediata e prevalente ao bem individual, ou aos valores da pessoa, né? E a norma jurídica, a seu turno, ela visa o bem social e aos valores da convivência. Então, esse item ele é verdadeiro, né? E o próximo item, pessoal, ele diz o seguinte: tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam, né, pela predeterminação e pela declaração formal, né, do conteúdo de suas regras. Então, esse item é falso, né, porque não tem essa caracterização, né, pela predeterminação e pela declaração formal do conteúdo das suas regras. Então, a gente vai dar sequência aqui, pessoal, a algumas questões, né, para que a gente possa estar aqui relembrando, né, de alguns pontos gerais. Então, vamos aqui relembrar, né? A moral, antes da gente seguir para a próxima questão, ela é individual, né? Ela é interna, ela pertence à conduta individual da pessoa, ao seu consciente, né? Ou inconsciente, e também ao seu íntimo, né? Enquanto o direito, ele representa, né, sempre uma alteralidade, uma relação jurídica, né? Uma norma de agir dotada de sanção, né, e coerção, projetando-se, né, portanto, externamente. Então aqui a gente consegue identificar, né, o que a questão debateu, né, do entendimento de moral e direito. E aí, pessoal, qual seria a diferença exata, né, entre direito e moral? Até para a gente poder contextualizar, né, e identificar por que aqueles itens estavam errados. A moral, ela independe das fronteiras geográficas, né, ela garante uma identidade entre as pessoas que sequer se conhecem, né, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. Então, toda a nossa sociedade, né, ela, de algum modo, ela vai ter uma moral específica, né, ela vai ter uma vivência, né, social em que todos os indivíduos, né, que estão ali inseridos, né, naquele meio social vão estar praticando, né, uma conduta moral. Aquele indivíduo que, de algum modo, né, foge ao que a sociedade vivencia de modo comum, ele vai estar cometendo uma prática, né, fora da moral que todos seguem, né? Então praticam um ato, né, imoral dentro desse seio social. E aí, claro, de algum modo, se chegar a ser um ilícito, né, ele pode ser punido, né, ser sancionado nesse processo. O direito, pessoal, ele vai buscar estabelecer o regramento, né, de uma sociedade em que ele vai delimitar, né, as suas normatizações dentro do entendimento, né, do nosso território brasileiro. Então, todo o nosso direito ele vai estar vinculado, né, à nossa sociedade e abrangendo a qualquer lugar do país, seja no Nordeste, aqui no Piauí, seja no Norte, né, lá no Pará, seja no Sudeste, em São Paulo, no Sul, no Rio Grande do Sul, né, e no Centro-Oeste, em Goiás. Então, em qualquer lugar do nosso país, a gente vai ter de forma efetiva, né, essa vinculação do direito, né, nesse processo como vivência social.
A gente continuando aqui, pessoal, a gente traz aqui um outro quadro que exemplifica, né, e a gente consegue externar de uma forma bem mais objetiva o entendimento daquela questão. Isso facilita bastante para que a gente consiga ter, né, a noção do que vem a ser direito, né, a valorização do ato, é bilateral atributivo, né, ele visa o ato exteriorizado, né, participando da intenção. Já na moral, a valorização do ato, ele vem a ser unilateral, né, depende do indivíduo exatamente, ele visa a intenção, né, partindo da exteriorização do ato. Quanto à forma, pessoal, no direito, ele é heterônomo, né, ele é coercível, ele é predeterminado e certo, e já na moral, ele nunca vai ser heterônomo, né, ele é incoercível, né, ele não apresenta predeterminação, né, então a gente percebe o quanto é diferente, né, o entendimento de cada coisa. O objetivo, pessoal, ele visa o bem social. E dentro da moral, né, o objetivo ele visa o bem individual, né, de cada indivíduo, de cada ser que está inserido nessa sociedade. E a gente vai aqui seguir para a próxima questão, pessoal. A gente tem aqui essa questão que diz o seguinte: a hermenêutica aplicada ao direito, ela formula diversos modos, né, de interpretação das leis. A interpretação, pessoal, que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado. E aí ele é chamado, né? Vai ter as alternativas, vocês vão ter um minutinho para poder identificar qual dessas interpretações, né, fazem parte do entendimento da nossa pergunta, tá certo? Vamos lá, pessoal, ao entendimento, né? Então a questão diz: a hermenêutica aplicada ao direito formula, né, diversos modos de interpretação das leis. Então a interpretação, pessoal, que leva, né, em consideração principalmente os objetivos, né? E aí é onde está aqui a nossa atenção, para as quais um diploma legal ele foi criado, é exatamente a interpretação teleológica, né? Pois o sentido da lei, né, ele deve ser considerado à luz de seus objetivos. Então, as outras alternativas, né, elas vão falar dos outros tipos de interpretação, mas vai ter algum equívoco, né? Então, a gente chega nessa questão como alternativa correta a letra D. E a gente vai relembrar aqui, né? Por que tem alguns pontos que estão errados, né? Qual é a diferença, pessoal, entre interpretação e hermenêutica, primeiramente? A hermenêutica, ela pode ser considerada, né, a arte de interpretar as leis, que vai estabelecer os princípios, né, os conceitos, que buscam, né, formar uma teoria adaptada ao ato de interpretar. Já a interpretação, pessoal, ela é de alcance mais prático, em que a gente pode dizer que ela se presta, né, exclusivamente a entender o real sentido, né, e significado das expressões contidas, né, nos textos da lei. E aí, para que isso seja possível, né, é necessário a utilização dos preceitos da hermenêutica, né? E essa hermenêutica é de grande importância, né, para o direito, pois aí necessita, né, de ser interpretado a todo momento. Então, o direito, pessoal, ele não sobrevive sem um bom trabalho de interpretação, né, baseado numa teoria sólida, né, como a hermenêutica,
haja vista que nem sempre as leis, né, elas são totalmente claras e precisas. Então a interpretação, pessoal, ela nos permite, né, a gente entender de forma prática o que é cada questão, né, o que é o entendimento, né, direcionamento da lei. E a hermenêutica ela vem nos auxiliar nesse processo de interpretação, né? Ela vem ajudar a interpretar as leis, né, e estabelecer as práticas, né, os entendimentos, os conceitos que buscam formar, né, de algum modo, o nosso direcionamento, né, de conteúdo relacionado às questões práticas ali do direito, né? Então, é extremamente importante a gente entender essa diferença, né, de interpretação e hermenêutica, como é que isso pode se relacionar, né, ao longo do nosso conteúdo, para que assim a gente possa identificar, né, as questões que possam estar certas ou erradas. A gente tem aqui, pessoal, o que são e quais são os elementos de interpretação. Então, os elementos de interpretação, eles auxiliam, né, o intérprete, em que ele estabelece quais as prioridades, né, que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Então, ela pode ser um elemento gramatical, lógico, sistemático, né, histórico e teleológico. E foi justamente o que caiu na nossa questão, né? A gente tem aqui, pessoal, o elemento gramatical. Ele determina que o intérprete, né, ele avalie em sua atividade o texto da lei. Então, ele vai analisar as palavras, né, os seus significados, e assim ele vai conseguir determinar o que a lei expressa. E aí muitas críticas, elas são feitas, né, por vários autores a respeito desse elemento, em que, se por um lado, né, pessoal, pode ser benéfico à segurança jurídica, né, por outro, pode esconder, né, o real sentido da norma, né, que pode estar além do que está meramente escrito, né, nessa legislação. Outro propósito aqui, pessoal, aqui a gente tem o elemento lógico, né, que é como seu próprio nome já induz, ele vai se destinar a interpretar mediante pensamento lógico e racional, em que se analisa, né, a coerência do texto da lei. E é importante a gente dizer, pessoal, que esse elemento ele procura, né, verificar o sentido da norma. Ele analisa a sua estrutura, a sua colocação no ordenamento jurídico, né, bem como seus motivos de adição e todos esses caminhos, né, como a forma de subsídios para o intérprete buscar a lógica. O elemento sistemático, pessoal, ele vai se caracterizar por valorizar o ordenamento jurídico, né, como um grande sistema, ou seja, um todo unitário, e aí as partes são exatamente os ramos, né, as matérias, as normas, os dispositivos, né, que não possuem sentido se analisados de forma isolada. Então, a gente tem que analisar de forma conjunta, né? Então, somente vai ter um significado coerente, né, se levar em conta toda a estrutura jurídica, né, e a gente tem que ter essa atenção. A gente destaca aqui, pessoal, outros pontos que vão incrementar, né, no processo formativo de vocês. É extremamente importante vocês fazerem as releituras desse slide, né? A gente destaca aqui que o elemento histórico, ele também é sugestivo, né? Ele compreende a ideia de interpretar, verificando o contexto histórico, né, as instituições, os preceitos de cada época, né, que levaram à formação de determinada lei. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, de esclarecimento, de conhecimento e perceber, né, que existem todas essas formações, né, de classificações e que a gente precisa entender de forma conjunta, né, cada um desses itens. Então, façam a leitura com calma do que está no material, tem muita informação legal, muita coisa importante, né, que vai agregar no processo formativo de vocês. Então, aqui a gente tem outras observações, né, que vão falar, é importante a gente verificar, né, ao longo da história, a trajetória das normas do direito, né? Então, a cada dia, o direito ele resulta, né, das adaptações e das mudanças sociais. E isso vem a satisfazer, né, as suas necessidades e os anseios. A nossa sociedade, pessoal, como um todo, ela está em constante evolução, né? A gente vem avançando, vai se inserindo questões de mudanças organizacionais, né? E aí com isso se alteram também o nosso entendimento, o nosso direcionamento de legislações, e aí por isso que se criam, né, novos dispositivos para que possa estar acompanhando, né, a real situação daquela sociedade, daquele momento. Aí o elemento teleológico, pessoal, ele pode ser explicado, né, como uma maneira de interpretar a lei, né, e aí a gente descobrindo as suas finalidades e objetivos, né, a palavra teleológica, ela não tem nenhuma relação com qualquer preceito religioso, né, por mais que o nome a gente pense a primeiro momento, né, que tem alguma relação, mas não tem, mas porque ela significa, né, a doutrina acerca das suas causas finais, que busca, né, exatamente explicar as coisas pelo fim a que são destinadas. Então, o elemento teleológico ele busca explicar, né,
lei em função de suas finalidades, né, e objetivos. E é importante determinar, né, quais os pontos, né, que a lei queria preservar. Então, as finalidades, pessoal, de uma lei, ela deve se alterar, né, com o passar dos tempos, em virtude da evolução da sociedade, né? E aí vai caber a ela, né, ao intérprete, revelar as novas finalidades da lei, né, contando que seja um trabalho sério, né, e responsável. Ele faça realmente a coisa conforme está sendo dito lá, né, e ele possa fazer a sua real interpretação. Aqui, pessoal, a gente vai dar sequência aqui em outra questão, né? Vamos praticar aqui, que a gente traz aqui para vocês. Os caminhos jurídicos do direito brasileiro, eles comportam, né, a via participativa, onde se busca a articulação de indivíduos, né, de diversos setores em direção a um determinado objetivo político, e este que deve, né, estruturar legislativo e moralmente as normas constitucionais. Todavia, pessoal, tal necessidade ela vem sendo negligenciada, né, ao longo dos anos, não exclusivamente no Brasil. E aí surgindo, né, a urgência de expressamente declarar a aplicabilidade imediata, né, das normas constitucionais, a exemplo da Constituição Portuguesa, né, e a Lei Fundamental Alemã. Assim, mecanismos jurídicos e institucionais são criados, né, para o dizer óbvio, que as normas constitucionais são aplicáveis. Mesmo em caso de omissão destas, né, sobretudo ao se falar de lei, o Poder Judiciário, né, na importância de sua posição para a integração das normas constitucionais na prática diária de outros poderes, pode garantir a aplicabilidade, né, das normas da Carta Magna. E aqui, pessoal, é só o texto da questão, para que vocês possam contextualizar e chegar à real pergunta. Então, a questão parece ser algo assim absurdo, né? Assim, tem um texto grande, que traz muita informação interessante, mas a resposta é bem simplificada e vocês, com tanta tranquilidade, vão conseguir responder. Então, vem aqui o questionamento. Considerando as informações, né, que a gente acabou de ler, bem como a legislação relativa ao tema, assinale a alternativa que expressa, né, corretamente quais são os outros artifícios hermenêuticos para garantir a aplicabilidade, né, das normas constitucionais em caso de omissão legislativa. E aí vocês vão ter um minuto aí para estar respondendo essa questão, tá bom? Vamos aqui, pessoal, mais essa questão, acredito que todos devem ter acertado aí. Essa questão, por mais que tenha uma pergunta bem longa, né, ela traz de forma objetiva, né, o que a gente trabalhou sobre esse último tema, né, da nossa aula. Então, como alternativa correta, né, pessoal, a gente tem aqui analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, toda e qualquer outra alternativa, né, não faria sentido. Aqui na letra A traz efetividade, né, aqui traz efetividade de novo. Então, aqui traz determinação conceitual, na letra E, efetividade, né. Então, a gente consegue, com tranquilidade, né, ter a informação, né, da nossa questão, como analogia, costumes e princípios gerais do direito. E a gente vai relembrar aqui alguns pontos, pessoal. Então, a gente vai estar lembrando aqui da integração do direito, né? E aí essa integração,
ela vai estar relacionada, né, à analogia, aos costumes e os princípios gerais do direito, que vão direcionar, né, essa integração, que é o processo de preenchimento de lacunas, né, existente na lei, por elementos que a própria legislação ela oferece, ou por princípios jurídicos, né, então a gente consegue, de forma tranquila, trazer, né, a informação que foi cobrada na nossa questão, né, então, bem tranquilo, pessoal, assim, a responder essas questões, elas nos permite, né, essa dinamização do entendimento, né, da compreensão direta do nosso conteúdo. E aí, de forma tranquila, né, a gente acerta essa questão. Às vezes, o tamanho do questionamento da questão, às vezes a gente se assusta, né, a gente pensa, poxa, será que a gente vai acertar? Mas é só ler com calma, com tranquilidade, fazer a interpretação, né, se não entendeu, reler a questão, né, isso facilita bastante nesse processo formativo de vocês, que aí você consegue, né, melhorar e perceber. Então vamos continuar aqui, nós estamos quase finalizando nossa aula, vamos aí o pessoal de Isaías Coelho e dos outros municípios, né, que estão nos acompanhando. Desejar aí um forte abraço a vocês de Isaías Coelho, que estão nos acompanhando. Dar continuidade aqui a outra questão para a gente praticar, pessoal. Então, a próxima questão, a gente vai dar também mais um minutinho aí para que vocês possam verificar se esses itens estão corretos ou falsos. Ele trata exatamente, pessoal, do entendimento do direito positivo e direito natural, que foi o que a gente trabalhou agora há pouco aí na nossa aula. Então, a gente vai ter com tranquilidade nessa satisfação e essa percepção. Então, a gente dá aí mais um minutinho para que vocês possam realizar essa questão. Pronto, pessoal. E agora a gente vai encerrar aqui essa nossa última questão, né? E identificar quais são os itens que são verdadeiro ou falso. Então a gente tem aqui, pessoal, o item 1, o que é que ele diz? O direito positivo ele tem eficácia apenas, né, para as comunidades políticas em que é posto, né? E o direito natural é universal e tem validade geral. E aí, pessoal? Esse item aqui está corretíssimo, pessoal. Então quem marcou verdadeiro acertou aí, parabéns. Vamos seguir aqui ao item 2. O item 2 diz, o direito positivo, ao contrário do direito natural, é mutável. Então, também esse item aqui está correto, né? Então, a gente já tem aqui essa satisfação. O item 3, pessoal, diz o seguinte, o direito positivo ele é posto pelo Estado, né, e não por uma força divina, ou consequência lógica, né, do pensamento racional. E aí, pessoal, esse item é o quê? E também é verdadeiro, está trazendo exatamente o entendimento, né, do que é direito positivo e o que ele está relacionado, né, na nossa conduta de integração da norma jurídica. Vamos ao quarto item. O direito positivo estabelece aquilo que é bom ou mal, né, e não o que é útil, como faz o direito natural. E aí isso está ao contrário, pessoal. Por isso que esse item é falso, né? Então é o direito natural que estabelece, né, aquilo que é bom ou mal. Então, é exatamente isso. E vamos seguir aqui ao último item, o item 5. O direito positivo é um documento escrito, né, editado por uma autoridade competente e de acordo com um procedimento específico, né, e que veicula normas jurídicas. Então, em seu sentido amplo, pessoal, esse termo compreende, né, todos os atos normativos contidos no processo legislativo.
Então esse item também está correto. E aí agora a gente vai só contextualizar, né, alguns pontos de relembrar, né, sobre o direito positivo e o direito natural. Então vamos relembrar aqui, pessoal. Então o que é que a gente trabalhou aqui com vocês, né? A gente trabalhou a diferença do direito natural e direito positivo, em que o direito natural é o direito, né, que pré-existe, né, a legislação anterior à norma, ele é de caráter universal, né, ele é superior ao Estado, ele é ligado a princípios, né, inatos da própria natureza humana. Já o direito positivo, ele é o direito legislado, né, é estabelecido, é a lei criada, ele é o ordenamento jurídico, né, em vigor num determinado país ou numa determinada época, né. Então a gente tem como exemplo do direito natural o direito à vida, né, que não é preciso que uma lei diga que alguém tenha o direito à vida. Como observação, pessoal, a gente tem o direito natural, ele não precisa, né, estar escrito em uma lei, ele é óbvio. Já no direito positivo, a gente tem o que como exemplo? A Constituição Federal, né, que é um exemplo de direito positivo, pois assim como as outras normas, né, as leis e os códigos escritos, ele serve como disciplina para o ordenamento de uma sociedade. Então, a distinção, né, entre o direito natural e o direito positivo a gente fecha aqui. O positivismo jurídico ele deriva da locução direta positiva, né, contraposta ao direito natural. O direito positivo, pessoal, é o direito. O direito positivo, ele é o direito, né, por convenção ou posto pelos homens, e já o direito natural é aquele, né, que está na própria natureza do ser humano. Então, aqui a gente tem essa percepção, né, essa viabilização de entendimento, né? A gente segue aqui que o positivismo, né, é o direito por convenção oposto pelos homens, enquanto o natural, né, é aquele que está na própria natureza do ser humano, né? E aí a gente traz aqui o conceito de Norberto Bobbio, pessoal, que distinguiu, né, o direito natural do positivo através de 6 critérios, né, que é a universalidade, a imutabilidade, a fonte, o modo de conhecimento pelo povo, né, o objetivo e o valor. Então aqui, pessoal, a gente praticamente está encerrando o nosso contexto de aula, né? A gente acredito que agregou bastante nesse processo formativo de vocês e a gente fecha, né, nossa temática de aula. A nossa aula ela tratou exatamente, né, dos ramos do direito, o entendimento do ramo do direito positivo, o entendimento do ramo do direito positivo privado e do direito público, né? A gente entendeu quais são as áreas que estão vinculadas ao direito privado, quais são as áreas que estão vinculadas ao direito público. E aí, por fim, a gente chegou, né, aos meios de integração da norma jurídica, né? A gente falou da analogia, dos costumes, né, dos princípios gerais do direito, da equidade. E aí, com as questões, pessoal, a gente conseguiu contextualizar, né? E aí fortalecer esse processo de aprendizagem. Então, a gente fica bastante satisfeito com a participação efetiva de vocês. É extremamente importante, pessoal, vocês estarem conduzindo esse processo de aprendizagem, né? Então, vocês estão de parabéns, continuem participando, a gente sente a presença de vocês, né? E o quanto isso agrega nesse processo formativo. E aí agora a gente vai seguir, né, para o nosso almoço, descansar um pouco, né? E aí vocês, cada um com a sua individualidade, já depois de descansar um pouquinho, já podem estudar, né? E voltar a recapitular esse conteúdo, né? Para massificar, né? Agregar exatamente tudo aquilo que a gente trabalhou na manhã de hoje, né? Não só a nossa disciplina, mas dos demais professores, para que assim vocês tenham, né, a agregação desse conhecimento. Então, um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus, e aí o professor Laudo, né, na próxima aula vai dar continuidade ao entendimento desse conteúdo. Então, um forte abraço também ao professor Laudo, e sintam-se abraçados, né, aos nossos alunos que ficaram até o último minuto, tá bom? Grande abraço, pessoal.